Olá, olá! Você está ouvindo o Papo de Camelo, podcast onde converso com pessoas que fazem parte do ecossistema de startups. Eu sou o Luiz Gomes e estou há mais de 10 anos imerso nesse ecossistema. Já criei startup, vendi startup, criei programas de aceleração, já analisei mais de 1.000 startups nos últimos anos e participei de diversas rodadas de investimento. Atualmente, eu crio conteúdo para startups na minha newsletter, a Camelo, que eu te convido para conhecer e assinar. Agora, vamos ao que interessa. Temos uma trajetória incrível para conhecer. 1, 2, 3, 4. Estamos começando mais um Papo de Camelo. Hoje eu estou recebendo uma empreendedora e amiga de longas datas, Roberta Vasconcelos, que hoje é CEO e está à frente da Uoba, uma plataforma que ajuda as pessoas a encontrar os melhores espaços para trabalhar, ajuda as empresas também a trabalhar com equipes distribuídas. Enfim, uma baita história, uma empreendedora que tem uma trajetória que, com certeza, se você ainda não conhece, você vai se inspirar muito. Eu acredito que esse papo ele vai valer muito a pena. Roberta, obrigado por ter aceito o convite. E passando a palavra para você, como eu sempre faço, quem é você e como é que você chegou até aqui? Luiz, muito obrigada por esse convite. É um super prazer estar aqui. Oi para todo mundo que está nos ouvindo. Assim, que delícia reencontrar amigos e a gente poder bater esse papo. Então, estou muito feliz mesmo. Então, contando um pouquinho quem eu sou atualmente, acho que a primeira coisa que eu falo é que eu sou mãe do Dani. O Daniel, meu filho, está com 7 meses, é o melhor empreendimento da minha vida até hoje. E sou mineira, tenho 36 anos, sou filha mais velha de uma família de 4 filhos, gosto de família grande, unida. Trabalho com startups desde 2009, quando eu entrei como estagiária da Sambatec, eu trabalhei 3 anos lá. Já participei de muita coisa, a gente já participou de muitas coisas juntos aí do ecossistema, né, Luiz? Já vi como esse ecossistema se desenvolver, fico muito feliz de ver como é que tá hoje. Então tem aí 15 anos, que eu tô trabalhando diretamente com startup, tecnologia. Depois dessa experiência, bem de uma família empreendedora dos dois lados, me formei em publicidade de propaganda, fiz direito, fiz pós em gestão de negócios, trabalhei em outras áreas, mas acabei entrando no mundo da tecnologia aí, como eu comentei, em 2009, como estagiária na Sambatec. Foi a primeira vez que eu ouvi a palavra startup na minha vida, ninguém tinha me ensinado o que era isso. E me apaixonei, aprendi muito, cresci muito lá, aprendi a fazer vendas B2B para clientes enterprise, aprendi o valor das conexões genuínas. E depois de sair de lá para poder empreender com meu irmão, que é meu co-founder, nós somos co-founders até hoje. E de lá para cá a gente teve uma experiência de MBA, que foi o melhor MBA da nossa vida, que foi o nosso primeiro empreendimento, que foi a Tisdo, que a gente teve durante 2 anos. E inclusive, Luiz foi no escritório da Tisdo, não sei se você lembra, tinha uma parede do sonho, que você colocava o sonho. E gente, eu dei para ele sal no café em vez de açúcar. Eu não esqueço disso até hoje. E depois disso, então foi muito aprendizado ali, era um aplicativo B2C com características de rede social, que a gente não tinha um modelo de negócio claro. Então a gente realmente pivotou para a primeira versão do Beer Coffee, que era um aplicativo de networking, para as pessoas fazerem negócio, se encontrarem, que acabou se tornando o Beer Coffee marketplace de espaços de escritórios flexíveis. Num primeiro momento também voltado para um público B2C, a gente vendia ali planos, né, muito parecido com o Gym Pass, mas para espaços de trabalho, então para pessoas poderem trabalhar, né, de qualquer um desses espaços, mas era muito mais empreendedores, gig economy, arquitetos, até que a gente encontrou o Product Market Fit quando a gente foi para a venda B2B, vender para empresas. Hoje a gente está muito focado em vender para enterprise, a gente fez um rebranding recentemente, então Beer Coffee virou Uoba escrito Work Balance. Então atualmente a gente é a maior rede de escritórios flexíveis da América Latina. Como o Luiz explicou no início, né, a gente conecta empresas a espaços de trabalho, sejam salas privativas, salas de reunião, espaços de eventos, salas hot desks, exatamente para ajudar as empresas tanto nessa eficiência de redução de custo, trocando seus assets de real estate tradicional para flexível, e nessa gestão também, né, de ter múltiplos espaços que as pessoas podem usar, as equipes podem usar onde precisarem para ter mais eficiência, mais produtividade no seu dia a dia, mais qualidade de vida.
E então, atualmente, muito focado em entender empresas grandes, enterprises, os 3 maiores bancos do Brasil, Cielo, XP, iFood, e tem muita história aí. Eu estou resumindo aqui tudo que eu faço, mas para finalizar, tudo que a gente já passou, né, nessa trajetória, assim, não deu para contar, a gente vai bater mais um papo aqui durante o podcast para falar de tudo. Mas, assim, resumindo, eu sou uma pessoa de pessoas, acredito muito no valor das conexões. Então, acho que as pessoas que tem um estudo de Harvard que eu adoro, né, que acompanha as pessoas até o final da vida e define o que as torna mais felizes quando elas chegam lá. E claro que o resultado é um pouco óbvio, mas assim, não são seus títulos acumulados. Óbvio que cuidar da saúde é importante, mas no final é quem vive melhor em comunidade, o quão bem você vive em comunidade. Então, nós somos seres sociáveis, a gente precisa, né, comer, dormir, fazer exercício, mas a gente precisa, mais do que nada, se relacionar com outras pessoas. E quando a gente está falando do futuro do trabalho, que independente do modelo de negócio que a sua empresa escolheu, né, para adotar, a conexão com outras pessoas com certeza vai tornar o seu dia mais produtivo, mais feliz com pessoas com as quais você trabalha. Então é muito importante que você tenha locais adequados para fazer isso, de acordo com a sua rotina. Então eu acredito nisso pessoalmente, está diretamente ligado ao propósito da Ububa. E sou uma pessoa de pessoas, apaixonada por conexões. Então é isso, essa sou eu, resumidamente. Boa. Sobre a história do café, eu acho que desde lá eu comecei de fato a tomar café sem açúcar para garantir. Oh, tá vendo? Eu te fiz um bem. Ou seja, agora eu tomo café do jeito certo. Mas, Roberta, muito bacana, assim, ver a tua trajetória mais uma vez, né, e ouvir você contar um pouco mais sobre isso. E eu acho que é a primeira vez aqui nesse podcast que eu converso com alguém que vem desse movimento do San Pedro Valley. Para quem não conhece, o San Pedro Valley foi um movimento de startups que se organizou na cidade de Belo Horizonte, que durante muito tempo foi uma referência para outros ecossistemas, inclusive para o ecossistema aqui de Recife, que conseguiu alcançar marcos interessantes, como a criação do próprio CID, que me fez morar em Belo Horizonte por 6 meses, que era um programa financiado, é ainda um programa financiado pelo governo do estado, que aposta, investe em startups. Hoje é mais direcionado para as startups do estado, mas na época eram para startups globais que poderiam ir para BH, se desenvolver, aprender a se relacionar com o mercado. E você, Roberta, é talvez a primeira pessoa que viveu essa experiência dentro do San Pedro Valley que eu estou conversando aqui. Então, talvez, voltando um pouquinho a algumas casas na história, como é que foi essa tua experiência? E aí é legal porque você começa a se relacionar com startups logo pela Sambatec, que é uma referência na cidade de Belo Horizonte, é uma referência nacional, e você pegou talvez a era de ouro das startups ali, 2014, 2015, 2016, onde a gente aprendeu muito, onde a gente teve muita oportunidade, mesmo sendo um cenário ainda muito menos maduro do que é hoje, mas esse senso de comunidade era muito mais forte no meio de startups, né? E aí é interessante porque você trabalha com comunidades e ecossistemas através da Uba até hoje, mas conta um pouquinho como é que foi essa tua experiência dentro de um ecossistema maduro para se ver enquanto empreendedora, para se experimentar nessas mudanças de trabalhar numa startup, de lançar a própria startup, de mudar para uma outra. Como é que foi essa tua trajetória? Nossa, que interessante. Quando você ia falando, Luiz, eu ia escutando, ia passando um filme na minha cabeça. Desde a época dos primórdios lá da Sambatec, que acho que foi uma escola. Outro dia eu gravei um podcast com o Gustavo Caetano dos 20 anos da Sambatec. E foi tão delicioso encontrar os colegas de trabalho. E a gente foi vendo cada um o que aconteceu. Então, várias pessoas que trabalharam na Samba foram empreender depois. Então, o Dieguinho da Rock Content, Gabriel da Requima, várias pessoas que hoje estão alocadas em outras startups do ecossistema. Então, realmente, você tem razão em falar ali que é um celeiro de desenvolvimento de pessoas. É uma das primeiras startups ali que surgiu referência em Belo Horizonte. E interessante você contar um pouco da história do São Pedro Valley, porque a Federal, também a Universidade Federal de Minas Gerais, forma muitos bons desenvolvedores e eles venderam uma empresa que eram de professores da UFMG para o Google há muitos anos atrás. Por isso que o escritório de tecnologia do Google até hoje é em Belo Horizonte, então isso ajuda também. É interessante lembrar dessa história. E várias outras startups que a gente conhece aí, Hotmart, Melio, Simpla, são ali do São Pedro Valley. E muito com essa característica, né, de ser um grupo que surgiu realmente entre amigos para se ajudarem num bairro de Belo Horizonte chamado São Pedro, que eles fizeram uma brincadeira com
com o Vale, né? De que ele sempre se encontrava ali numa padaria para tomar um café e estava muito parecido com Silicon Valley. Aí virou São Pedro Valley, que ali as pessoas se encontravam e faziam um negócio através de um café. Mas sempre com essa característica muito. Eu comecei a ver esses primeiros encontros ali na Sambatec quando eu ainda trabalhava lá, desses empreendedores e me relacionar com eles. E eu lembro direitinho, quando eu fui empreender, foi essencial, acho que por isso que cada vez mais eu acredito mesmo no poder das conexões, porque o que mais me ajudou foram esses cafés ou essas cervejas de happy hour que eu tomei com esses empreendedores que já estavam um pouco mais à frente e me deram dicas para eu errar um pouco menos, né? Então, assim, sabendo de erros que eles tinham cometido e dicas que eles me davam, mentoria, eu sempre acreditei muito nisso, eu recebi muita ajuda desse grupo, sabe? Diversas vezes eu fui no escritório dessas empresas que eu tô mencionando, conversar com os founders para eles me ajudarem. Era uma ideia nova, era algo novo que eu queria lançar. E eles foram essenciais na minha trajetória, assim. Então, eu consigo lembrar de marcos, né? Então, até quando a gente só recapitulando, quando a gente fez, e eu sempre pedia, sempre trocava, sempre pedia, a gente participou do programa de aceleração do Startup Chile primeiro, que o CID foi inspirado no Startup Chile, porque a Melius tinha participado, a Rock Content tinha participado. Então você olha como é que isso te influencia no momento em que você tinha recursos de VCs escassos naquela época, hoje o mercado está muito mais maduro para isso. Essas dicas e essas ajudas de como desenvolver melhor seu negócio vieram através de inputs com esses empreendedores. Então, definitivamente, eu não estaria onde a gente está hoje se não fosse pela ajuda que a gente recebeu desse grupo, dessa comunidade, e que depois acabou até se materializando um pouco também fisicamente, assim como o Cubo tentou fazer esse movimento, né, de ter um espaço físico para a comunidade de startups aqui em São Paulo. Eu estou até no Cubo hoje. O Orb também depois surgiu, que é um espaço físico em Belo Horizonte também, a partir de uma iniciativa de empreendedores que eram do São Pedro Vale com outras empresas. Então, Localiza, Banco Inter, justamente para abrigar startups ali e ajudar a fazer negócio com grandes empresas. Mas voltando um pouquinho, algumas coisas que me marcaram muito, sendo pontos práticos, né? Então, assim, o Beer Coffee, quando ele surgiu primeiro, como app de networking, a gente crescia a partir de comunidades, com convites que as pessoas tinham que se encontrar, tinham que estar próximas. E muito inspirado nisso, que me ajudou, do café e da cerveja ali, do networking, a gente abriu primeiro só para a comunidade do São Pedro Vale, só para a comunidade do Startup Chile e só para a comunidade do Cubo, né? E depois a gente foi ampliando para outras. E sempre validando ali o MVP com essa galera, pegando feedback. E eu lembro que o meu investidor Seed, por exemplo, eu só conheci, que é o Kiss Cooling, por causa do JP da Hotmart, que me apresentou para ele. Então, estou dando exemplos práticos de como a comunidade se ajudava, mas assim, eu sou muito grata e a gente viu isso, né? Eu vi isso crescer. E, enfim, passou um filme na minha cabeça aí quando você foi falando. E aí, claro que a gente também viu outras comunidades surgirem, né, no Brasil inteiro, ali, um movimento grande da BS Startup também tentando ajudar. Então, enfim, de lá pra cá muita coisa aconteceu. Isso é muito legal porque eu posso dizer que a gente é de uma geração empreendedora que o papel de comunidade era quase um papel decisor, né? Então, assim, a gente olhava os novos negócios, as novas startups que vinham dessas comunidades fortes e a maturidade das empreendedoras e dos empreendedores era geralmente maior do que quem vinha de uma cidade que não tinha uma comunidade estabelecida, que não tinha uma rede de empreendedoras e empreendedores abertos a essa troca, né? Você falou, recebi mentoria. Cara, a melhor mentoria que você pode receber é de quem está vivendo a jornada empreendedora, né? Por mais que existam especialistas em N áreas, mas você conversar com outra empreendedora ou com outro empreendedor é fundamental para você entender o dia a dia de quem está vivendo aquilo na pele, né? Então, eu acho que isso é muito bacana enquanto perfil empreendedor. É muito fácil você identificar pessoas que já empreendem desde aquela época para as pessoas que começaram a empreender talvez de 2019, 20 para cá, que já é um perfil um pouco diferente, cujas comunidades elas não estão tão pulsantes como eram na época. Óbvio, continuam relevantes, mas não tem mais aquela... meio que parecia jogos escolares, né? Uma comunidade junto com a outra, mas obviamente o perfil muda. E aí, aproveitando um pouquinho justamente esse gancho com a proposta da UOBA, que é uma proposta de flexibilizar as possibilidades de trabalho, que é ajudar as empresas a se adequarem ou encontrar espaços de acordo com as suas demandas, e são demandas geralmente flutuantes, né? Ou seja, perde um pouco daquela visão de escritórios fixos e lugares bem definidos.
e juntar isso com a recente grande mudança no comportamento de relação de trabalho e de ambiente de trabalho que a gente vem vivendo nos últimos 4 anos. E eu lembro que justamente nessa virada de 19 para 20, vocês ainda eram o Be Your Coffee, né? Então vira o Oba, se não me engano, depois dessa virada 2022. de comportamento. Foi 2022. E eu queria entender, na tua visão, um pouco mais sobre essa experiência nesse mercado, nessa relação com as empresas, no que diz respeito a espaços livres, né? Ou seja, espaços móveis, um pouco daquela visão do trabalho remoto ou híbrido. O que é que mudou de fato e quais foram as oportunidades que vocês viram, principalmente nessa reta final aí desses últimos 4 anos que a gente está vivendo? Ótima pergunta. Porque quando a gente fez o pivô de mudar o Be Your Coffee Marketplace de espaço de trabalho, a gente manteve o nome, mas logo depois que a gente recebeu o nosso investimento de Series A da Casec da Valor, a gente trocou para o Oba, né? A gente fez esse trabalho de rebranding, que é um nome mais global, a gente está já na América Latina agora, então, assim, para a gente fazer mais sentido, falava mais do que a gente fazia, né? A gente herdou esse nome, na verdade, só dando contexto para os ouvintes aí. Mas essa é toda uma outra pauta. Mas contando um pouquinho da nossa visão, né? Eu acho que a gente passou... assim, claro que a forma que a gente trabalha mudou definitivamente, né? Pós-pandemia. Mas eu acho que tudo é um pêndulo na vida, sabe? A gente tá falando de Oba, de equilíbrio, work-life balance. E, assim, só para contextualizar, a gente, quando surgiu, né? O Be Your Coffee, a gente... desde o dia 1, a gente resolveu criar uma empresa que tinha os seus processos remote first, assim, porque o Pedro estava em Belo Horizonte, eu estava em São Paulo, o Eric, que era nosso CEO na época, estava querendo mudar com a família para Portugal, e aí a gente já quis criar e se inspirar, por exemplo, em empresas como GitLab, Basecamp, que já fazia isso há muitos anos, em ser uma empresa que, independente de onde as pessoas estivessem, os processos funcionavam, estava tudo documentado, a gente tinha todas as boas práticas para manter uma cultura forte, mesmo que as pessoas não estivessem fisicamente todas na mesma cidade, isso bem antes da pandemia. E aí, mas ainda assim a gente entendia que algumas jornadas demandavam esse contato presencial mais intenso, que é, por exemplo, quem lida com o cliente, quem precisa estar em reunião com o cliente, principalmente quando você vende para empresas, é muito importante essa interação, olho no olho, passo a passo, e o mundo também não estava coordenado antes da pandemia para conseguir resolver as coisas de forma online. E aí veio a pandemia, foi uma disrupção na vida de todo mundo, acho que as pessoas se abriram para a flexibilidade, e uma vez que você viu isso, você não quer abrir mão dessa flexibilidade, você tem mais qualidade de vida, consegue passar mais tempo com a sua família, decidir onde você mora, mas a gente vê um movimento agora como se fosse um pêndulo contrário, porque acho que foi para um remote muito intenso, e as pessoas, como eu mencionei bem no início da call, nós somos seres sociáveis, né? A gente necessita disso para a gente ser feliz no final do dia, mais bem sucedido, mais produtivo, e eu vejo que assim, as empresas estão passando por esse outro pêndulo agora, sabe? Elas, de alguma forma, independente da política que elas tenham decidido, acho que é o híbrido no final do dia que prevalece, mas independente de ela ser, né, dela ter uma política mais presencial, uma política mais remota, nos dois espectros, a gente costuma dizer que na Oba a gente atende todo o espectro da cadeia, porque a ferramenta escritório, ela é importante para todos eles, assim, quem é 100% presencial precisa ter uma estrutura adequada, mais eficiente, eu não preciso ter mais espaço do que eu preciso, eu não preciso estar gastando mais com o real estate do que eu necessito, então com o Oba você tem exatamente o espaço que você precisa, com tudo incluído, então com isso você já tem uma eficiência de gasto que reduz seu custo. Se você transforma um escritório tradicional e contrata um escritório flexível com a gente, de 30% a 50%, né, de redução de custo. Então, só um exemplo, né, para ficar prático para as pessoas. Então, a gente tem clientes como a XP, por exemplo, que todos os escritórios regionais, 30 escritórios são conosco. Eles trocaram de escritórios tradicionais para escritórios flexíveis com a gente, mas eles fazem uma gestão única. Eles têm as posições corretas, da quantidade que eles precisam, mas é uma plataforma única. É um pagamento, é um contrato para todos os escritórios que tem tudo incluído. Água, internet, café. E é para a equipe comercial, então eles são muito mais produtivos, eles têm a rotina deles e eles vão lá regionalmente para essas cidades, mas eles também podem acessar os 2.000 escritórios quando eles precisarem, aonde eles não têm escritório, perto da casa das pessoas. E a gente tem uma Cielo também, por exemplo, que também se desfez dos seus escritórios comerciais e usam para a sala de reunião a nossa plataforma. Então, outro dia foi fantástico, eles estavam no mesmo dia, com 100 reuniões simultâneas, em 100 cidades, em 100 espaços diferentes acontecendo ao mesmo tempo, e eles não conseguiriam fazer essa gestão de tudo isso se não fosse pela Oba, né, pela tecnologia da Oba. Então, a gente fica muito feliz de ver esse impacto na vida das pessoas. Então, e por que isso é necessário, né? E aí eu estava indo no espectro que, voltando na minha linha de raciocínio, eu estava dando um exemplo prático, mas no final do dia isso está tornando aquela empresa
mais produtiva e as pessoas mais felizes. Porque se elas também não se relacionam com as pessoas com as quais elas trabalham, elas perdem o engajamento com a cultura. Então isso é muito importante. Mas a jornada de trabalho que a gente está entendendo é que é cada vez mais personalizado, de acordo com a área que a pessoa trabalha dentro das empresas. Então a gente vê diferenças muito grandes de pessoas que estão... Primeiro existe uma definição de política da cultura da empresa, e depois existe uma definição, na minha visão, cada vez mais o mundo caminha para uma jornada mais personalizada. Porque se eu sou um desenvolvedor e trabalho na área de tecnologia, talvez eu tenha muito menos demanda de estar mais tempo fisicamente no escritório do que pessoas que são da área comercial, como eu comentei. Mas ainda assim, eu preciso alinhar com o meu líder que eu tenha esses encontros de equipe acontecendo de tempos em tempos, eu preciso ter essa interação. Senão, naturalmente, eu vou perder o engajamento com a empresa com a qual eu trabalho, com o propósito, com o produto. Então eu fico distante e a chance de eu, enfim, do turnover é muito mais alto, né? Da minha felicidade também, sem as pessoas perceberem. É igual a academia, entendeu? Assim, até você começar e ter o ritmo, né, de ter ali atividade física, você vê o quão bem faz para sua saúde. É a mesma coisa com os encontros físicos, a gente acredita fielmente nisso, sabe? A importância, então, independente agora, né, o mundo está indo para um espectro mais de equilíbrio, então também não é nem o modelo 100% remoto, nem o 100% presencial, mas mais uma vez, respeitando as características de cultura da sua empresa, e a nossa visão é que cada vez mais com uma jornada personalizada de acordo com a sua função e atividade, é o que a gente acredita nesse modelo de trabalho, que, né, está evoluindo a cada dia, a gente está aí com tecnologia para poder tornar essa jornada cada vez com menos fricção, para as pessoas de ponta a ponta terem seu dia de trabalho, da hora que saiu de casa até a hora que voltar, aonde quer que esteja, assim, tem que estar no seu próprio escritório, com o Oba, mas dessa conexão acontecendo nesse espaço. É isso que a gente acha que prevalece. Então, assim, tem que ter um propósito para você ir lá. E o propósito principal do uso dos espaços é você conectar com as pessoas com as quais você trabalha, porque isso é necessário para a sua carreira, para a sua produtividade, para o seu desenvolvimento pessoal, para os seus resultados. E aí, se vai ser menos ou mais, é de acordo com os rituais da sua empresa e da sua área, entendeu? Então é isso que a gente acredita, é isso que a gente está vendo acontecer no mercado, e aí que a gente está para apoiar as empresas nas suas estratégias com a nossa ferramenta. Faz sentido, Luiz, isso que eu te falei? Total. E enquanto você estava falando, eu lembrei que há alguns dias vocês publicaram um censo sobre coworking, a segunda edição desse censo, e eu achei muito interessante a forma a forma que as pessoas apresentam suas perspectivas sobre o ambiente de trabalho colaborativo, sobre essa dinâmica que é muito mais fluida e muito mais leve para atender as demandas e rotinas de trabalho, como você disse, de diferentes perfis, de diferentes responsabilidades e diferentes demandas no dia a dia. Mas, obviamente, a gente também vê no mercado um movimento que vai sempre ter força e sempre ter voz, que é aquele movimento da volta aos escritórios de um modo tradicional, vamos chamar assim, né? Então todo mundo no mesmo escritório, todo mundo debaixo de um mesmo teto, vamos dizer, como um argumento de desenvolvimento de cultura, de fortalecimento dessa cultura. E por outro lado, existem visões, como a das empresas que geralmente usam a tua solução, em que entendem a capacidade de estabelecer uma cultura de trabalho, de ter uma rotina de performance, mesmo com o time distribuído, mesmo com esse equilíbrio maior entre o espaço de fato e as necessidades que aquelas pessoas têm para executar o melhor trabalho. E aí eu acho que uma interseção para a gente talvez falar um pouquinho mais agora é justamente o resultado desse censo que vocês publicaram, e a gente começa falando de comunidades e a gente pode ter agora um paralelo enxergando os coworkings como comunidade, né? Você disse que está dentro do Cubo. Cara, o Cubo é uma comunidade, o Cubo é um ecossistema por si só, né? Por mais que existam pessoas do país inteiro dentro daquele prédio, e em tese cada pessoa dessa pode vir de uma comunidade de startups diferente, mas o próprio espaço, o próprio ambiente cria suas características e as suas definições de comunidade. E aí, na tua visão, né, estando nesse mercado que olha para esse equilíbrio, que olha para essa perspectiva mais ampla de possibilidades nos espaços, qual é a tua visão de futuro no que diz respeito a essa nova construção de comunidades dentro dos espaços, né? Então hoje você está aí
mas você pode se levantar daqui a pouco e tomar um café com alguém de uma outra empresa, encontrar uma diretora ou um diretor de uma grande corporação e também marcar uma possibilidade de se integrar ao Oba. Então, assim, não deixa de ser um paralelo com aquilo que tu viveu na época do San Pedro Valley, só que em vez de foco na cidade, foco nos espaços. Como é que tu enxerga isso hoje? Como é que tu enxerga o futuro disso agora? Muito legal essa pergunta. Gente, só para contextualizar, eu conheci meu marido no coworking, tá? Eu sou case do nosso próprio produto. Eu conheci meu marido aqui no Cubo. Então encontrem maridos na Uber, tô brincando. Não, mas isso também acontece no ambiente profissional, assim, de trabalho. Quantas pessoas você sabe que conheceram as pessoas com as quais elas são casadas porque trabalharam juntas algum dia? Então isso é natural, porque não é convivência, mas só para contextualizar isso, que as conexões acontecem muito entre pessoas da mesma empresa que combinam de trabalhar juntos nesse espaço, porque, como eu comentei anteriormente, são necessários esses encontros, independente da política da sua empresa. Esses encontros, a minha visão, Luiz, é bem clara sobre isso. Assim, eu agora que estou saindo da licença maternidade, voltando a trabalhar, eu sentia muita falta. São pessoas, assim, desse olho no olho com a equipe, essa energia, essa troca. Eu acho que tem coisas que você só consegue com o olho no olho, sabe? Rabiscar o quadro, conversar, trabalhar junto, ir lá visitar o cliente. Eu acredito muito que isso é necessário, sabe? Para o melhor resultado das empresas e para o melhor resultado pessoal das pessoas mesmo, como eu comentei anteriormente, para a sua saúde mental, para a sua produtividade, para a sua felicidade. Mas em maior e menor grau vai depender da política, né, da sua área, da sua empresa, enfim. E aí, a outra visão, então, assim, além de encontrar com as pessoas da sua empresa, esses ambientes também propiciam encontros com pessoas de outras empresas. E aí você amplia esse conceito de conexão, e você pode talvez se conectar com uma pessoa da mesma área que a sua para trocar uma figurinha, né, vamos conversar sobre inteligência artificial. Então, assim, tem muita troca de conhecimento, acaba sendo uma plataforma, né, de conexões de conhecimento física muito importante, que é aquela trombada no corredor, é aquela pessoa que você encontra, ou é um evento que você participa nesses espaços, que acaba ajudando, sim. Esses são espaços de pontos de comunidade, até voltando anteriormente quando o Beer Coffee surgiu e acabou pivotando seu modelo, né, para o que faz hoje. A gente surgiu porque os coworkers queriam participar da nossa rede para terem pontos de conexões para as pessoas tomarem um café e uma cerveja, mas a gente entendeu que, na verdade, eles tinham uma dor maior, que era, eles estavam precisando, né, de levar pessoas para vender os espaços deles, ali as salas, os espaços deles de trabalho. Mas a visão que a gente tem para esse mercado, se você for ver o mercado de escritório flexível, hoje ele representa se a gente olhar do mercado de real estate comercial, com o mercado de trilhões de dólares, ele representa 6% desse mercado, e até 2030 vai representar 30%. Então é um mercado que só cresce, né? E ele cresce se adequando a essas demandas do que as empresas e as pessoas estão buscando, né, nesses novos tempos, né? E aí, sim, e existem todos os tipos de espaços, né? Então, eles são cada vez mais multidisciplinares. Então, voltando um pouco no censo, que o censo está falando ali, a gente já teve um crescimento no último censo para esse censo de 22% de espaços no Brasil. Então, já mostra exatamente esse dado que eu acabei de trazer aqui na prática no Brasil. Já é um mercado, né, que são quase 3 mil espaços já ativos no Brasil. E, enfim, e aí eu convido quem quiser, depois a gente coloca o link, baixar e conhecer um pouco mais do censo, mas mostra muito que esses são espaços multidisciplinares, né? Então, e que sim, com certeza, criam esses hubs de conexões de pessoas. Eu dei exemplos práticos aqui, mas para troca de conhecimento, então não só com pessoas da sua própria empresa, mas que extrapola, e aí você acaba se conectando ali com pessoas de outras empresas também. E tendo esses nichos também até de conhecimento e espaços para todos os gostos e estilos. Então tem o espaço mais corporativo, tem o mais cool, tem o que você pode levar o seu filho, que, né, tem ali um espaço kids friendly, ou que é, né, mom friendly para quem está amamentando. Então eu acho que, sim, falando da jornada personalizada, os espaços também precisam ser personalizados para as demandas ali dos diferentes tipos de pessoas e empresas, né? Isso que a gente vê cada vez mais acontecendo, e a gente contribui muito para que isso aconteça, porque como a gente tem essa informação de mercado, a gente ajuda muito esses novos espaços a surgirem, porque a gente já traz a demanda para eles. Então muitos espaços surgem através da demanda da nossa plataforma. Então é muito legal ver o desenvolvimento desse mercado e como a tecnologia também pode ajudar nessas conexões. Então, exemplo simples. Hoje, se você entra no aplicativo, eu consigo ver onde as pessoas da Uoba estão trabalhando. Eu posso, tem uma pessoa da Uoba trabalhando a 100 metros de mim, que é da minha empresa, da minha comunidade, empresa, e eu posso ir lá e combinar de trabalhar com ela nesse dia, sabe? Então, isso também pode futuramente extrapolar para outras comunidades, né? Eu quero trabalhar com pessoas, enfim, com X
expertise, mas exemplos práticos aí disso acontecendo. Então, o espaço físico, o escritório, como plataforma de conexão e criação de comunidade. Pô, arretado. E olhando um pouquinho agora a figura de Roberta empreendedora. Você que passou aí por diversas etapas, vamos dizer assim, da jornada empreendedora, captação de investimento, expansão de negócio, não só a nível nacional, mas a nível internacional. Agora, pós-maternidade, né, muda um pouco a rotina, muda um pouco as perspectivas e a visão de futuro. Quais são as, talvez, lições que você aprendeu enquanto empreendedora, vivendo um cenário, e a gente sabe, não adianta a gente chover no molhado, como a gente fala aqui, e fingir que esse é um mercado que ainda é muito desbalanceado, usando até um trocadilho pela proposta do Oba, né? Um cenário que ainda é muito composto por homens, um perfil muito, muito homogêneo, por mais que eu tenho orgulho de, nesse podcast, eu estar furando várias dessas bolhas, mesmo sendo uma conversa de negócio. Eu acredito que eu consigo falar com pessoas que saem desse, fazendo entre aspas com os dedos aqui, padrão do perfil empreendedor. E eu queria ouvir na tua percepção e na tua experiência, quais foram as lições? Roberta empreendedora, Roberta CEO de uma startup, Roberta agora mãe. Quais são as lições, os desafios que você viveu nesses últimos anos para chegar onde você está hoje? Nossa, são tantos. Mas muito legal, assim, porque eu acho que a maternidade agora é toda uma outra nova perspectiva para mim, assim. Muda muito a questão da relação com o problema, sabe? Assim, porque qualquer problema se torna... Acho que o empreendedor por si só, ainda mais o empreendedor de startup, a gente é muito resiliente, né? Então a gente está todo dia, assim, enfim, a gente vai em extremos, né? A gente vai de notícias muito boas para notícias muito ruins de um dia para o outro, né? Então a gente aprende muito a lidar a ser muito adaptável. Acho que adaptabilidade é a grande palavra, assim, e resiliência, assim, resiliência é muito importante. E agora, mas com a maternidade, eu acho que me traz uma outra perspectiva ainda assim, mesmo que eu, durante todos esses anos, eu tenha aprendido muito sobre isso e tenha passado por uma pandemia, com a maternidade, você coloca ainda mais em perspectiva o tamanho do problema, sabe? Porque a partir do momento que você está lidando com uma vida, que é a coisa mais importante que você pode ter, que está sob sua responsabilidade, o maior presente de Deus que você pode ter, você fala, uau, qualquer outra coisa se torna muito pequena, então você se torna muito mais corajosa para tomar decisões, sabe? Você fala, poxa, você põe em perspectiva, sabe, o que está acontecendo, e muda suas prioridades também, assim. Então, eu acho que a coragem é um ponto que a maternidade está me trazendo muito, relembrar ali, aprender com o filho, como é lindo se extasiar como se estivesse vendo as coisas pela primeira vez. Então, tudo que eles aprendem, né, assim, eu estou vendo pela primeira vez o vento batendo numa folha, tipo, uau, aí você olha o olho dele olhando aquilo, e você fala, você se torna mais presente, mais grata pelas coisas que você tem, sabe? Então, e você fala, uau, que lindo isso, tipo assim, que bom, como que as coisas mais simples da vida, assim, você aprende a apreciar muito mais isso, ser muito mais grato, sabe? E eu acho que isso te ajuda em todos os aspectos, assim. E trabalha muito a sua criatividade também, assim, porque você tá o tempo inteiro ali sendo criativo com seu filho, ensinando uma coisa nova, fazendo uma brincadeira nova. Então, acho que essa criatividade te ajuda também quando você volta pro seu negócio, sabe? Muda ali a chavinha. Eu acho que só te acrescenta, assim. Eu vejo que a gestão de tempo também, por exemplo, eu já tinha aprendido isso com mães que trabalhavam comigo na Oba, mas assim, você aprende a ter uma gestão de tempo melhor, porque você coloca em ordem suas prioridades. Então, né, o tempo é muito valioso ali, porque você quer estar muito presente também no tempo com o seu filho. E ajuda nessa produtividade. E a empatia, assim, por mais que antes eu tivesse empatia com outras mulheres, quando você é mãe, você tem mais empatia por mães que são mulheres, sabe? Porque você sabe exatamente ali como é que é a rotina do dia a dia, então isso amplia muito. Agora, no geral, assim, desde que eu comecei a trabalhar, você trouxe um pouco a temática da mulher, né, no ambiente de tecnologia, desde que eu comecei a trabalhar na Samba, eu tinha, né, poucas outras mulheres que trabalhavam lá também, e a gente vê poucas mulheres ainda, né, sendo founders e CEOs, mas já melhorou bastante, já tem outros exemplos aí bem bons, investidoras, mulheres também, legal ver isso no ecossistema. Mas graças a Deus eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas e homens ao meu redor que eram muito, muito bacanas, assim. Então sempre tive sócios
e pessoas que me respeitavam, investidores. Mas claro que, obviamente, existia e sempre vai existir uma diferenciação dessa relação quando comparada com o homem. Eu acho que a gente tem uma dificuldade maior, né? Eu não vou, dificilmente eu vou ter um programa com o meu investidor tão íntimo quanto um homem teria, sabe? Assim, não sei se eu estou me fazendo clara, mas é óbvio que eu me relaciono com ele, tem um tipo de relacionamento, mas é diferente, assim, eu não vou, talvez, sei lá, meu marido vai tomar uma sauna com o investidor dele, eu não vou tomar uma sauna com o meu investidor. Estou dando exemplos práticos, o nível de relacionamento talvez que eu tenho, não que seja necessário para a relação com o investidor, mas você ainda tem um outro tipo de relacionamento, assim, eles te respeitam e tudo mais. Não sei se eu estou me fazendo clara, assim, mas são outros tipos de programas e atividades que eu consigo fazer no dia a dia ali. Então ainda existem, obviamente, essas circunstâncias não te tornem melhor ou pior, assim, é só um fato, sabe? E eu acho que também o que sempre me ajudou, assim, a não enxergar com esse olhar é talvez a forma como eu fui criada, sabe? Pela minha família, assim, eu nunca me senti mais ou menos ou diferente, ou não, por mais que eu pudesse ter sofrido algum tipo de diferenciação ali. Existem estudos que comprovam hoje, né, tipo assim, que a mulher, ela tem uma tendência muito maior de ser questionada quando ela está empreendendo pelas coisas que vão dar erradas, e o homem muito mais, a discussão vai muito mais pelo que pode dar certo. Isso é comprovado de uma palestra no South by Southwest desse ano, com ciência por trás mostrando isso, né, que quando estão conversando com uma mulher sobre o seu negócio, a tendência é muito mais questionar o que pode dar errado, e quando estão conversando com um homem, é tipo assim, o que vai dar certo. Então a gente está sempre no modo de defesa, sem perceber. Eu não sabia disso, até ver a ciência por trás, e quando eu vi tudo, falei, nossa, faz muito sentido. Mas talvez a não consciência disso, que é a ignorância, veio da minha família sempre ter me dado muita força, de que eu podia, de que tudo era possível. Então assim, eu nunca me senti diferente, menos ou mais que um homem. E assim, como eu te comentei, sempre tive pessoas maravilhosas ao meu redor, os investidores com os quais eu lido, os meus sócios, que sempre me ajudaram muito nesse processo. E eu acho que eu fui aprendendo também a aceitar minhas características de liderança, que são mais humanizadas, e tá tudo bem com isso, sabe? Não necessariamente eu tenho que ser mais agressiva para ser melhor. Então, acho que o autoconhecimento nesse processo também te ajuda muito. Acho que em todas as áreas a gente tem que estar sempre evoluindo pessoalmente, né? Então a gente fala, se a nossa startup está crescendo mínimo 2 vezes ao ano, você também como pessoa tem que crescer nessa mesma velocidade. Eu acho que o autoconhecimento é muito importante para isso, para você se desenvolver também. Então acho que isso te ajuda enfim, assumir mais as características de liderança que você acredita que são importantes, são complementares a dos seus sócios. Acho que isso foram coisas que me ajudaram no processo, assim. Mas enfim, olha só como é que eu já estou aqui falando de 1000 coisas, porque são muitas histórias para pensar e muitos exemplos para dar. Mas eu acho que o que ajuda também são outros exemplos, rede de apoio, isso tudo ajuda muito nessa troca também. Isso faz muito sentido, Roberta, porque, e até te respondendo quando você colocou ali na sua fala, deu para entender sim, quando você falou do exemplo lá do teu esposo tomar uma sauna com o investidor, mas você não faria muito sentido ir, porque também tem uma base fundamental nessa visão, que é o seguinte: quando a gente fala de equidade no ecossistema, a gente não pode falar só de equidade entre empreendedoras e empreendedores. A gente tem que falar de equidade em todos os perfis que compõem o ecossistema, né? Então, a gente tem mais empreendedoras. Ok, mas a gente precisa de mais investidoras. A gente precisa de mais gestoras de fundo de investimento. A gente precisa de mais advogadas especializadas em acompanhar startups. Então, a equidade, de fato, ela vai acontecer. E eu entendo o porquê dessas relações. E hoje tem muito essa visão dos clubes, né? Então, assim, clubes empreendedores. E quando você pega a visão de clubes, geralmente é um perfil muito homogêneo que faz parte dos clubes, porque ali você tem diversos perfis que se conversam entre si. Então você precisa desenvolver esses outros perfis a nível de equidade para que, de fato, a visão de clube, ok, ela vai continuar acontecendo, mas que você possa tomar uma sauna com uma investidora sua, com uma gestora de fundo que, sabe? Então, ter a mesma qualidade. Ou talvez que a gente possa levar os nossos filhos para passear, a gente pode querer outros programas, entendeu? Exatamente. Mas assim, é diferente, né? Exatamente. Então, a equidade passa por isso. Não é, vamos buscar mais empreendedoras. É fundamental? Óbvio. Vamos buscar mais mulheres desenvolvedoras. É fundamental? Óbvio.
mas a gente precisa pensar em todos os papéis do ecossistema, eles terem uma estrutura de equidade, porque senão, em algum momento, como você falou, né, algumas relações elas acabam meio que ficando truncadas, né? E óbvio, faz parte do contexto, mas é um contexto que precisa ser transformado diariamente para se chegar num cenário que faça de fato sentido economicamente. Roberta, para a gente terminar, qual o próximo desafio aí teu? Qual o próximo desafio da UOBA? Qual o próximo passo? Ai, ó, eu já falei muito dele aqui, né? Eu acho que agora é essa volta de equilibrar os meus dois maiores empreendimentos da vida. O primeiro, meu filho, e o segundo, a Uma, que é um filho também. Então, assim, tô trocando muito com outras pessoas que, né, outras mulheres empreendedoras que são mães que passam por isso, porque eu acho que é importante, né, para aprender, para trocar, para me desenvolver. Então, acho que esse é meu grande desafio pessoal, com tudo que eu comentei aqui no podcast, que eu também vejo com várias vantagens, assim, que estão me desenvolvendo melhor como pessoa, mas é o desafio desse equilíbrio. E da Uoba, a gente continuar esse crescimento que a gente se propôs aí, sempre, né, buscando ter os melhores talentos conosco e entregar o melhor produto e solução para os nossos clientes. E pensando aí em próximos passos também de galgar mais ainda a conquista da América Latina e depois internacionalização para outros países. Acho que esses são os desafios que vêm pela frente, mas sempre muito ligado ao nosso propósito, bem focados aí. A gente está hoje em dia muito focados em atender enterprises, empresas com mais de 1.000 colaboradores, então cada vez mais também entregando uma solução robusta tecnológica para eles. E continuar o dia a dia, né? Como se todo dia fosse day one, assim, aprendendo e aprendendo com o que o meu filho me ensinou, né? A se maravilhar, assim, com lembrar que é muito gostoso, né, Luiz? Assim, eu acho que o início sempre é bom que todos os dias seja início, né? Porque eu acho que é muito gostoso, porque a gente não perde essa capacidade de aprender nunca, assim, eu acho que é isso. Muito bom, é isso mesmo, assim, empreender antes de tudo aprender, né? Então, eu acho que faz muito sentido essa tua visão. Deixa eu te perguntar, gostou do papo? Adorei esse Papo de Camelo, eu amei o nome. Eu falei com o Luiz, adorei o Papo de Camelo, adorei o nome, adorei te rever, adorei escutar esse sotaque. E espero que tenha sido assim, muito bom para os ouvintes também. Foi um prazer, gente. Muito obrigada. Pô, eu que te agradeço, foi ótimo. É sempre bom conversar com amigos e amigas dessa Ai, é muito trajetória. bom. Pois assim, eu tenho que fingir que eu não lhe conheço para que as pessoas Eu possam quero me entrevistar o Luiz conhecer. agora, porque também eu tô querendo atualizações da sua vida. Eu quero fazer um podcast do Luiz agora, eu quero atualizações Tá suas. vendo? Mudar o lado da mesa. Mas obrigado, Roberta, de verdade, pelo Obrigada a tempo. você. Mas para quem ouviu a gente até aqui, todas as informações, tanto de Roberta quanto da UOBA, estão na descrição desse episódio. Então vai lá, acompanha a Roberta, acompanha a UOBA. Se fizer sentido para a tua empresa se integrar a esse ecossistema de possibilidades que a UOBA possa te oferecer, vai lá, dá uma olhada, porque isso pode de fato influenciar muito na qualidade do trabalho da tua equipe. E a gente se escuta no próximo Papo de Camelo. Valeu!